E eu acredito hoje, olhando para trás, assim, que o maior acerto foi ter começado a equipe de Data Science, o movimento de Data Science, dentro da Tempest, há um ano atrás, né? Exatamente, foi em novembro do ano passado que a gente começou a se preparar para isso. É o que dá a possibilidade do Alarme hoje crescer mais rápido e de ter um diferencial único, algo incopiável, algo que somente a gente vai ter. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.6 do Solvercast, o podcast quinzenal da Solver. O nosso convidado de hoje é o Thiago Diogo, CTO do Alarme, um produto desenvolvido pela Tempest, uma grande empresa de segurança da informação no mercado brasileiro. E aí, Thiago, tudo bem? Oi, Felipe. Oi, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí por aceitar nosso convite aí de participar do Solvercast. Que isso, é um prazer. Prazer poder passar um tempinho aqui com você, trocar essa ideia, enfim, falar sobre assuntos bacanas aí do dia a dia e vamos nessa. Para o pessoal aí conhecer, né, segurança da informação é sempre um assunto que está muito em alta e todo mundo tem medo e dúvidas. Você pode contar um pouquinho sobre o que é o Alarme? Bom, o Alarme, ele é um produto de suporte à jornada digital dos nossos clientes, traduzindo em miúdos, né? Na prática, nós temos uma plataforma SaaS, né, que o propósito dela é detectar ameaças, é detectar potenciais fraudadores tanto em aplicações web quanto em aplicações móveis, em diversos pontos do fluxo, né, dos fluxos que compõem a jornada digital. Por isso que a gente se intitula como uma plataforma de suporte à jornada digital, né, de um jeito simples e seguro. E aí, para quem não é exatamente da área de tecnologia, né, quem que são os clientes e como que eles integram a solução de vocês nas plataformas deles? Bom, em linhas gerais, assim, o que a gente tem é um conjunto de SDKs, né, de componentes de software, que o cliente integra dentro do aplicativo dele, dentro do website dele, né, enfim, dentro da aplicação que o usuário final dele vai utilizar. E ele também integra um conjunto de APIs no back-end. Então, na prática, o que acaba acontecendo é que a gente coleta, né, entende um pouco do comportamento do usuário final e entrega um conjunto de inteligência, né, um conjunto de APIs, né, que entregam inteligência no back-end do cliente. Então, a tomada de decisão é feita com base nesse suporte, nessa inteligência que a gente coleta. Aí, do ponto de vista prático, então, alguma empresa, imagina só, uma empresa, um e-commerce, uma empresa do mercado financeiro que utiliza a solução de vocês ali por trás, o que está sendo elevado da segurança deles? É a detecção de fraude? Ela consegue reconhecer que o login é estranho? Né? Uhum. Na prática, aí, o que ela está entendendo de comportamento do usuário e que decisões ela está tomando melhor? Massa. Ótima pergunta. E o melhor jeito de responder é com um caso de uso, né? Então, hoje, no momento do login, a gente chama isso de um momento especial, né? Momento em que o usuário toca lá na jornada, toca na aplicação do nosso cliente. No momento do login, com essas coletas, né? Essa detecção de todas essas variáveis, né? Que a gente tenta entender lá o contexto em que aquela transação está acontecendo, a gente consegue executar mais de 30 regras naquele ponto de integração. Então, vou te dar um exemplo, né, de um caso de uso de um cliente nosso, em que ele não tinha ideia do que estava acontecendo no login dele. Então, ele não tinha visibilidade sobre o fluxo de login. E quando a gente colocou o Alarme, ele ligou, né, um conjunto de regras com o suporte do nosso time de Professional Service. E no dia seguinte, ele detectou um monte de login acontecendo da rede Tor. Pode explicar para o pessoal o que é a rede Tor? A rede Tor é uma rede de anonimização, né? E a gente que vive no mundo de segurança, a rede Tor ela é usada muito por fraudadores, né? Por pessoas mal intencionadas, porque é um jeito relativamente fácil de você se esconder, de você se anonimizar. Então, o nosso cliente estava
com diversos acessos vindo de uma rede cujo objetivo é a anonimização, e a gente com a Alarm conseguiu, além de detectar, né, barrar aquelas tentativas de login. Isso fez com que, certamente, ele tivesse menos perdas financeiras, menos uso mal indevido, né, indevido lá da plataforma dele, porque o Alarm foi capaz de detectar uma transação como essa. Um outro exemplo super interessante é de vazamento de informação. Então, um outro use case que a gente é bastante forte é porque hoje o time da Tempest, a gente tem uma equipe completa ali, inteira, só tratando do tema de inteligência de ameaças, né, que a gente chama de Threat Intelligence. Então, é um time que fica monitorando Dark Web, fica monitorando fóruns hackers e tudo mais, vazamentos, né? Então, a gente detecta um vazamento e alimenta o Alarm com essa informação. Então, o que acontece? Quando você tem um cadastro lá acontecendo na tua plataforma, no teu sistema, e se esse cadastro estiver integrado no Alarm, a gente checa em tempo real nas bases de vazamento. Então, você tem como dizer o seguinte, olha, eu quero que você peça um segundo fator de autenticação, né, um SMS para o cliente, por exemplo, caso o e-mail desse cliente tenha vazado há menos de 6 meses. Então, isso faz com que a gente traga vida, né, traga o contexto para o momento da autenticação. Por isso que é uma solução bem diferenciada. Assim. E aí, só para confirmar o entendimento, a autenticação, o momento do login, é só uma das partes, né? Durante a experiência e o uso do usuário, você vai ter outras validações e outras garantias de segurança, correto? Exato, perfeito. Porque o maior problema desse mundo é o que a gente chama de um ataque chamado account takeover. É quando um atacante se empodera ali, ele usa, faz uso indevido de uma identidade que não é dele. Então você tem o Felipe lá, felipe@gmail, e a senha dele é 12345, essa credencial vaza em algum canto, enfim, em algum site, e as pessoas repetem as senhas, né? As senhas são essencialmente as mesmas. Infelizmente isso acontece, né? Lembrando, pessoal, quem estiver ouvindo aqui o podcast, não use a mesma senha para todos os sites. Pode continuar aqui, Thiago, explicando. Exatamente, obrigado. Você deu spoiler, que eu ia falar exatamente a mesma coisa. Mas é uma questão humana, né? A gente tem bastante dificuldade em gerenciar senha, né? Por isso que a gente acaba repetindo. Daí, um atacante, né, que tem acesso a uma base de dados dessa vazada, de credenciais, ele faz uso dessa conta. Isso é o account takeover. Esse é um meio de fazer o account takeover, né? Um outro meio, muito normal também, é quando você cai em um phishing, né? Clica num e-mail daquele que você não devia clicar, e o atacante tem acesso, então, à tua máquina, e daí ele consegue se passar por você. Então, isso tudo são comportamentos que a gente, no Alarm, consegue identificar e evitar, né, que aconteça. E eu sei que, obviamente, é segredo de negócio, mas você pode compartilhar um pouco de que tipo de comportamento é detectado para entender se é aquela pessoa mesmo ou se é o Felipe mesmo que está acessando, né? Não sei se você pode compartilhar um pouco de algumas regras, por exemplo, que valida. Não sei se a pessoa está acessando o mesmo lugar, se é o padrão de uso, como que é isso? Exato. Então, a gente tem algumas regras, assim, que a gente configura, né? E assim, é uma pergunta boa e ela é difícil de responder porque cada caso é um caso, não tem meio que receita de bolo, mas os padrões comportamentais, eles são bem nítidos, né? Então, um exemplo de um tipo de validação que a gente faz, que a gente pode fazer na prática, né? Porque isso tudo é configurável dentro da aplicação, é viagem impossível. Então, assim, você fez uma transação agora de São Paulo, em 2 minutos depois você fez uma transação da China. Assim, como assim, cara? O que está acontecendo, né? Qual é o tempo entre uma integração e outra? O tempo em que você fez uma chamada do Brasil e outra chamada da China. Então, isso pode indicar comprometimento da tua credencial, isso pode indicar que você está saindo por uma VPN, que você está saindo, enfim, o jeito como você está chegando na aplicação do cliente é diferente, assim, e esse padrão, ele entrega um atacante, né? O atacante, em geral, ele usa diversos artifícios, porque o que o fraudador quer é escala. Então, ele faz isso usando uma rede de computadores, né, que ele tem controle, ele faz isso usando uma máquina que ele tem controle lá na Austrália, uma outra que ele tem controle lá nos Estados Unidos. Então, esses comportamentos geográficos, eles falam muito sobre o usuário. Então, é exatamente aí que o Alarm entra fazendo a diferença, porque a gente meio que identifica, separa o joio do trigo, né? Então, a gente consegue dizer, isso aqui é um usuário bom, e a gente não cria fricção, esse é o desafio da área de segurança, né?
você fala em segurança, você tem que sempre pensar a segurança e usabilidade. Assim, como é que você não fere a usabilidade, não destrói a usabilidade, mas você proporciona um ambiente seguro? Então, esse é um desafio do mundo, da indústria de cibersegurança. Então, é exatamente o que o Alarm faz. Então, a gente fala, esse aqui é um usuário bom, porque a gente já conhece esse dispositivo, ele está dentro do padrão comportamental dele, o IP dele é um IP que a gente, enfim, reconhece, e tem várias heurísticas, né? E antes da gente começar a entrar um pouco mais de detalhe das estratégias e tecnologias do desafio, aproveitando quem está ouvindo até aqui e está preocupado com segurança, senão não estaria ouvindo até aqui, você pode dar algumas dicas, talvez simples assim e básicas que, gente, por exemplo, não use senha 1234, mas que as pessoas podem fazer no dia a dia, práticas simples que podem elevar bastante o grau de segurança e evitar que, por exemplo, elas tenham um vazamento de senha e que alguém tome posse de uma identidade dela, né? A gente sempre, as pessoas às vezes se preocupam, alguém conseguiu a senha do meu Facebook, do Instagram, e, gente, tem coisa muito pior, né? Às vezes o seu e-mail que vai ter acesso a outras coisas, banco. Então, tem aí algumas dicas simples de segurança para os nossos ouvintes? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu começaria com, é isso que você comentou, né? Senhas diferentes para aplicações diferentes. E eu sei que é muito difícil fazer isso. E isso nos leva para a segunda dica, que é ter um cofre de senhas, né? Que é uma aplicação que gerencia suas senhas. Então, assim, tem que dar uma pesquisadinha, né? Não é trivial fazer isso, mas baixa um aplicativo que ele meio que é o lugar que você vai pôr essas senhas. Aí você usa uma senha, a gente chama, enfim, uma senha um pouco mais difícil, que é uma frase, né? Não uma palavra. Então, essa é uma outra dica legal. Não resolve o problema, né, por si só, como a gente fala em segurança, é um objetivo sempre, né, de compor, né, a sua segurança. Então, não é uma única coisa que você vai fazer que vai resolver todos os problemas, então você tem que ir compondo. Então, a senha é mais difícil, um cofre, uma senha para cada site, né, uma senha para cada aplicação, para cada aplicativo. Se o teu aplicativo der suporte, né, a aplicação que você está usando, por exemplo, lá do teu banco, ou, por exemplo, enfim, do website que você faz alguma determinada coisa, o Multi-Factor Authentication que a gente fala, né? E tem bastante aplicação hoje dando suporte a isso. Então, por exemplo, quando você liga o segundo fator de autenticação, que é o MFA, você reduz muito a chance de você ter sua conta roubada. E o que é isso, né? Volta e meia, até no WhatsApp aí o pessoal tava roubando lá o WhatsApp, né? Fazendo um account takeover de contas do WhatsApp. E aí eles correram para implementar o MFA. Então hoje você entra lá, tem o segundo fator de autenticação, que é um password, né, que é uma senha, e que só está atrelado ali ao teu dispositivo. Então, se possível, use MFA para tudo, em todas as aplicações. Eu sou desses, eu não penso nem duas vezes na hora de usar MFA. E aí, Thiago, quem estiver ouvindo com a gente, a gente vai fazer uma live no dia 3 de novembro, e essa live a gente vai dar várias dicas sobre segurança e sobre melhorias. Então, quem estiver ouvindo com a gente aí no dia 3 de novembro, no Instagram da Solve, uma live sobre dicas de segurança, até para a gente poder abordar aqui um pouco da história do Alarm, sobre as soluções aí que o Alarm tem desenvolvido justamente para alcançar esse objetivo. E aí, Thiago, contando um pouco da história do Alarm, quando que o Alarm foi desenvolvido, começou o desenvolvimento, né, no produto dentro da Tempest, e há quanto tempo você está aí como CTO desse produto? Bom, o Alarm, ele já completou 6 anos de idade, ele nasceu do expertise da Tempest de 20 anos de mercado. Então, quando você olha para o que é o Alarm, a gente costuma dizer aqui dentro da Tempest, que ele é a materialização do expertise de 20 anos da Tempest, né? A Tempest faz muito pentest, né? Faz bastante suporte a auditorias, enfim, toda a parte de inteligência de ameaças que a gente faz também, e isso acaba alimentando muito, né, o nosso dia a dia, o produto Alarm. Eu cheguei no Alarm em setembro do ano passado, então completei 1 ano e 1 mês agora, tô recente aqui na casa, e é um desafio, assim, porque para uma empresa de segurança conseguir desenvolver um produto, né, é um mindset muito diferente, são 2 objetivos diferentes, né, como eu comentei. Então, às vezes, o pessoal de produto quer dar mais usabilidade, quer dar simplicidade, facilidade, porém, né, sempre não pode abrir mão da segurança. Então, é um desafio, assim, o que a gente vive hoje.
E, Thiago, você falou então que você está há um ano e pouco, mas o produto já está sendo desenvolvido há mais tempo. Como que foi essa primeira versão do Alarm, né? Como você falou, a Tempest é uma das principais empresas na área de segurança no Brasil e com toda essa experiência em segurança resolveu desenvolver um produto. O que você pode compartilhar com a gente o que foi esse MVP, essa primeira versão do Alarm que entrou nesse mercado de produtos de segurança? Com certeza, sim. Eu não estava na Tempest nessa época, né? Porém, assim, até onde eu sei, assim, o MVP foi com base no use case de um cliente, então isso é muito interessante, assim, ele partiu de um problema real, de um problema de fraude super, super sério, e dali, então, nasceu uma solução, né, escalável, uma solução que atendia aquele caso de uso. E a partir dali, então, o pessoal da época, né, a equipe do Alarm na época, o pessoal mais da Tempest mesmo, começou a produtizar um pouco daquela solução que tinha resolvido muito bem para aquele cliente, né? Porque era uma dor de mais gente. E daí nasceu o módulo de MFA do Alarm. Por isso que a gente tem bastante propriedade falando de MFA, né? Que é esse tema de Multi-Factor Authentication, né? O segundo fator de autenticação, porque é exatamente um dos componentes mais importantes do Alarm, que é ele que garante a autenticação de quem está transacionando na ponta. Eu gosto muito, Thiago, quando começa dessa forma, né, com uma dor real. Não é aquele, eu acho que talvez isso aqui alguém vai ter interesse. Não, você sabe que existe aquela dor, resolve de uma empresa, né, ou de uma pessoa, de uma instituição, e a partir daí continua replicando. Thiago, você compartilhou um pouco, né, de que começou com um foco no módulo de MFA, e hoje, pelo que eu entendi, tem várias outras soluções, você até compartilhou vários exemplos. Então, começou com a parte de MFA, mas e hoje? Que módulos e soluções compõem o Alarm? Bom, hoje a gente, de novo, né, sempre com base num problema muito claro que um cliente, enfim, demanda da gente, a gente desenvolve, cria e faz meio que uma cocriação ali com nossos clientes, é sempre baseado num problema. Então hoje a gente tem o módulo de onboarding, que é essencialmente foi a primeira solução de abertura de conta digital do Brasil. Então a gente apoiou o Banco Original, um case público. A gente ganhou uma carta de recomendação do Banco Central, porque foi a primeira solução a usar georreferenciamento para gerar um comprovante de endereço digital para os usuários, para os clientes do Original. Então a gente desenvolveu isso de novo, né? Cocriação com o pessoal do Original. E hoje é um módulo super forte, a gente faz isso para vários bancos, para muita gente. Além disso, tem um componente transacional, que é o contextual. A gente também desenvolveu com base na demanda de um outro cliente. É curioso como a Tempest tem skill para fazer isso mesmo. E esse módulo ele é super relevante porque são todas essas regras de detecção. E embaixo disso tudo, dessa camada, a gente tem uma camada de inteligência, que a gente chama de reputação. Então, uma base de reputacional, né, de device, de, enfim, username, de e-mail. Essa é uma base, como se fosse a infraestrutura desses outros três módulos. E mais recentemente, esse ano, a gente está lançando o Alarm ID, que ele é a implementação, né, é uma plataforma de identidade mesmo. Então é um IAM, uma solução de IAM, que ela é a gestão da identidade fim a fim. Isso tudo integrado com esses módulos do Alarm. Então, eu costumo dizer que o Alarm ID ele é o empacotamento dessas outras soluções. O que isso quer dizer? É uma plataforma completa de identidade. Então você tem cadastro de usuários, os logins, os diferentes modelos de login, diferentes autorizações, enfim, grupos. Então o Alarm ID ele é o Alarm, só que entregue via IAM, né? Então tá bem interessante assim esse produto, é relativamente novo. A gente vem construindo ele tem tempo já e soltou ele agora no mercado. E ele é uma proposta um pouco diferente, entendeu? Porque é uma implementação OpenID, né? Ou ALF2, né? São os protocolos aí de autenticação mais famosos no mercado, enfim, mais robustos. E a gente está empacotando isso tudo junto, né? O Alarm junto com o IAM. É uma oferta bem diferente.
E aí você falou que você está aí há um ano e pouquinho, né, no Alarme, e nesse tempo, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Porque, assim, você atuar no mercado de segurança por si só já é um desafio enorme, né? Porque a gente, em qualquer contexto, uma reputação se demora muito tempo para ser criada e pode, né, ser desfeita em segundos com um problema. E no mercado de segurança, isso ainda é mais crítico. E um produto, né, de uma empresa com, né, tanto tempo de mercado e uma reputação tão forte na área de segurança, como o CTO, qual foi o principal desafio aí que vocês encontraram, né, nessa jornada? A última pergunta é assim, até difícil de responder, porque foram tantos, cara, que eu pude participar aqui durante esse período à frente do time do Alarme, na parte de tecnologia. Mas eu vou elencar escalabilidade e preço, né, e custo, né? E esse equilíbrio entre conseguir atender uma demanda enorme que a gente tem, né? A infraestrutura escalável, então a gente fez várias migrações, muita refatoração, um bocado de transição para o Kubernetes, então hoje a gente está 100% em Docker, né, rodando sobre Kubernetes, isso por conta da escalabilidade, mas ao mesmo tempo o desafio de custo, né, que o dólar batendo R$ 6 aí esse ano, um ano completamente atípico, então na perspectiva de engenharia da conversa, assim, é isso, sabe, escalar sem complicar o billing, que é um desafio hoje do mundo cloud native, né, que é o que a gente vive. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. O Alarme já nasceu rodando na nuvem? A Tempest já tinha uma cultura de nuvem antes do Alarme? Como que entra aí essa conexão de nuvem na história de vocês? O Alarme já nasceu na nuvem, né, então ele já sempre rodou já cloud desde o dia zero, né, então foi uma aposta da Tempest lá atrás. E hoje, assim, a gente está indo para esse modelo aí de multi-cloud, experimentando provedores diferentes. E assim, é um fator relevante, né? Porque é uma plataforma SaaS, então é muito importante que a gente consiga ter previsibilidade dos custos, algum controle dos custos mais detalhado, mas ao mesmo tempo a elasticidade é fundamental. Assim, a gente já teve um cliente que virou para produção uma aplicação dele, não nos comunicou, enfim, a gente não sabia, e simplesmente a plataforma escalou porque estava pronta para isso, porque do contrário ela teria caído e a gente teria tido problemas, assim, mas são os prós e os contras, né? Perfeito. E eu imagino que nessa jornada e tudo mais, existem grandes desafios de capacitação de equipe, né? De profissionais Uhum. especialistas em segurança que provavelmente estavam mais acostumados aí a um cenário de infraestrutura mais tradicional, né? Trabalhando às vezes com clientes aí com uma estrutura mais tradicional e essa mudança aí para uma solução cloud native já começar dessa forma. Como que foi isso do ponto de vista de equipe, de estruturação e até capacitação de equipe para conseguir entregar essas novas soluções? Esse certamente um outro desafio, ele é constante, né? A gente está em pleno crescimento agora, na Tempest, em Minas Gerais, mas no Alarme em particular, e encontrar os talentos certos para conseguir promover essas mudanças é o desafio, assim. E retenção, obviamente, né? Não adianta você conseguir encontrar as pessoas se você não conseguir reter o time. Então, isso começa com base, né? Então, a gente forma a gente dentro de casa, a gente tem um programa de estágio muito forte dentro da companhia. Aí até para explicar isso um pouquinho melhor, você consegue compartilhar aí qual que é o tamanho do time, tanto da Tempest quanto do Alarme? Bom, a Tempest hoje está chegando aos 350 funcionários, entre São Paulo, Recife e Inglaterra, né? Entre Londres, é um escritório que a gente tem lá. E o Alarme em si, a gente está chegando aos 50 funcionários agora, 50 pessoas, né? E aí, só para confirmar o entendimento, então são 350 no total, e desses 350, em torno de 50 são do Alarme, correto? Exato, perfeito. Então, e aí, voltando então, como é que é essa questão do programa de estágio, de capacitação de vocês? A gente investe muito em capacitação, né? Porque o mundo de segurança, ele é essencialmente um mundo de pessoas, né? Assim, é um mundo que tem que ser construído bottom-up, assim, inteiro, né? Porque você vê a maturidade que existe hoje em outras áreas da indústria de tecnologia é bem diferente.
Então, a gente está falando de ferramentas que o mundo está sendo construído agora, né? O mundo de segurança. Então, na prática, assim, o investimento em pessoas ele é chave, assim, é um conceito chave dentro da Tempest. Né? O nosso CEO lá, o Lincoln, sempre fala muito disso, prioriza as pessoas sempre em detrimento de outras coisas. Tanto é que dentro da Tempest a gente tem uma área chamada ARP, né? Que é de Academic Research. E o que acontece nessa área? É uma área que só investe em educação, só investe em treinamento, só investe em research. Então, a gente teve o meu head de mobile, né, ele teve um paper aprovado no Canadá, foi com tudo pago pela Tempest, sabe? Porque a Tempest prioriza isso. E uma coisa até curiosa que me lembrei aqui de uma passagem foi, eu estava entrevistando um candidato para uma vaga de engenheiro, e ele comentou, olha, eu só tenho um problema, que eu estou fazendo mestrado. Aí eu falei, mas qual é o problema? Isso é uma solução. Qual é o tema? Machine Learning. Eu falei, então duas soluções ao dobro. Vamos encontrar um tema dentro da Tempest, do nosso dia a dia, que vai ser a sua dissertação de mestrado. E vamos encontrar um horário flexível que faça sentido, porque é exatamente esse perfil que a gente quer aqui dentro da Tempest, pessoas que pensem. Então, é exatamente isso. Eu acho que essa cultura aí realmente é muito importante, né? Afinal, se a gente não investir em capacitação, acaba ficando cada vez mais difícil de realmente solucionar esses desafios. E aí, enfim, você compartilhou alguns desafios de crescimento, né, de estratégia de precificação, de escalar, e também, né, de capacitação, desenvolvimento de equipe, que hoje é sempre um desafio interessante. Mas qual que você pode dizer, né, nesse último ano que foi o maior acerto, né, de vocês em relação a todos esses desafios, falando, caramba, de chegar e falar, caramba, isso aqui a gente fez, solucionou e foi um ganho enorme por ter tomado essa decisão? Eu vivi 2 anos fora do Brasil respirando uma cultura orientada a dados, né, que nos Estados Unidos então, eles pensam muito nisso. E eu acredito hoje, olhando para trás, assim, que o maior acerto foi ter começado a equipe de Data Science, o movimento de Data Science, dentro da Tempest, há 1 ano atrás, né? Exatamente, foi em novembro do ano passado que a gente começou a se preparar para isso, porque é o que dá a possibilidade do Alarm hoje, né, crescer mais rápido e de ter um diferencial único, algo incopiável, algo que somente a gente vai ter, que é a geração de conhecimento a partir do nosso dado bruto. Então, eu tenho certeza que esse é um ganho perene, um ganho de longo prazo do Alarm para a própria Tempest, em linhas gerais. Porém, eu olhando para trás hoje, vendo a contribuição, enfim, tudo que a gente pôde construir nesse período, né? A montagem de um data lake, a preparação dos ETLs, uma infraestrutura de ETLs muito forte, anonimização dos dados e apoio para os requisitos de LGPD e critérios também de segurança, controle de acesso super fortificado assim, no nosso data lake. Isso tudo custa, né? É um custo para fazer isso, tem que ter as pessoas certas para fazer isso, mas o mindset da liderança é o que faz a diferença. Então, sempre tive muito apoio para fazer isso e é o que hoje a gente já está colhendo frutos, né, dessa iniciativa lá atrás. Bom, Thiago, legal demais conhecer dos desafios que vocês, né, enfrentaram, né, do investimento em pessoas, do investimento em data science, que vocês têm já feito na área de segurança. E como que é a visão de futuro? Como que vocês pretendem crescer? Quais novas funcionalidades vocês buscam implementar na plataforma? Que utilização de dados vocês querem fazer? Então, como que é o Alarm aí daqui a 1, 2 anos que vocês enxergam? Hoje a visão de longo prazo do Alarm é a simplicidade, é encontrar, né, ajudar os nossos clientes a encontrar esse equilíbrio entre, como eu comentei, né, segurança e usabilidade. Então, quando você olha hoje para como os fluxos de autenticação, de cadastro acontecem, existe muita fricção ainda, né? Em geral, as empresas estão lutando para
conseguir identificar os usuários, conseguir cadastrar os usuários o mais rápido possível, com maior qualidade, né, daqueles cadastros. E o que a gente vê assim, de futuro para o Alarm é ele ser transparente, é quando ele deixar de existir, como a gente comenta. É quando ele faz o trabalho dele e que o cliente não percebe ou que aquilo é simples para ele, né? O uso é muito simples, muito facilitado. Então, funcionalidades bacanas que vem por aí, né? Tá no nosso roadmap hoje, que eu já posso falar de algumas delas, principalmente o tema de biometria, autenticação sem senha, enfim, toda essa parte de inteligência, né? Os modelos de machine learning que a gente já está construindo. Então, quando você, olhando nessa perspectiva de data science, né? Conseguir integrar esse know-how da Tempest de 20 anos aí em uma base única de identificação, né, de todos os usuários que passam pela plataforma, né, de forma segura, de forma anonimizada, obviamente. Mas são features, são funcionalidades que tem que facilitar a vida de quem está usando, né? Se a gente não consegue hoje, mais nos dias de hoje, pensar em utilizar uma plataforma, enfim, um aplicativo móvel que seja difícil, que seja complexo. Então a gente está na contramão disso, a gente está olhando muito para a usabilidade, porém trazendo uma barra de segurança que só a gente vai conseguir trazer. Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente conversa sobre a parte de segurança, assim, é que a gente não precisa nem entrar, né, no detalhe técnico de como a coisa é implementada para termos insights. Porque quando você vai falando das possibilidades e funcionalidades, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui começa a repensar qual que é o futuro da segurança, que tipo de estratégia e mecanismo de segurança eu preciso ou posso implementar para elevar a segurança da minha solução. Então, acho que isso é muito legal. Qualquer papo sobre segurança é sempre enriquecedor nesse sentido. E aí, outra coisa que eu queria entender é que você fala de usabilidade e tudo mais, mas pelo que eu entendi, o Alarm ele é voltado para as empresas que utilizam a solução. Como que isso afeta na prática o usuário final que está utilizando um sistema que tem o Alarm ali por trás? De um jeito bem simples, assim, tentando simplificar essa resposta e o entendimento também, é a experiência, assim. Quando você usar uma aplicação que não te pede MFA, ou seja, que não fica lá te enchendo de SMS, pedindo para você confirmar números, e que ela é rápida, que ela funciona em qualquer navegador, que ela funciona em qualquer device, e que, em geral, né, você não percebe que ela existe, provavelmente você estará usando o Alarm, porque é exatamente esse o nosso objetivo, né? Já sabe que sou eu e já garante que sou eu, então não preciso ficar logando, botando senha, pegar o token de outro lugar. Exatamente. Isso tudo vai ser meio que invisível para mim, eu simplesmente vou ter uma experiência porque a minha identidade como Felipe está garantida ali. É isso? Exatamente, perfeito, perfeito. Porque você para ver, Felipe, só pegando um gancho para completar a resposta, o que a gente faz no mundo físico é o que é o desafio de fazer no mundo digital. Então, quando alguém diz ser Felipe lá do outro lado, usando um aplicativo, você tem que ter meios para garantir que essa pessoa realmente é Felipe do outro lado, que não é um fraudador, que não é alguém mal intencionado usando a conta de Felipe, que não é alguém que roubou o celular de Felipe e por isso está tendo acesso àquele aplicativo, que não é alguém que, enfim, interceptou um e-mail ou enfim, algum tipo de credencial de Felipe que tenha vazado na Dark Web, que é Felipe. Então esse é o grande desafio, é levar o mundo físico para o mundo digital, né, que é essa confiança que a gente tem quando é olho no olho, o famoso cara crachá, para o mundo digital. Então é exatamente isso. Thiago, obrigado demais por compartilhar com a gente a história do Alarm, do que vocês têm feito. Eu acho que todos os ouvintes aqui, na hora que forem usar algum aplicativo agora, vão pensar, poxa, como está sendo a minha autenticação? Será que tem um Alarm rodando aqui por trás para facilitar? Eu começo a pensar em alguns que eu uso que a autenticação é mais facilitada e essa parte de segurança, então é muito legal e obrigado demais por ter compartilhado hoje com a gente essa história do Alarm e um pouquinho também sobre segurança. Eu que agradeço, Felipe. Acho que a iniciativa de difusão dessa informação é o único meio que a gente tem de construir um mundo mais seguro. No fim do dia é exatamente isso. E, assim, conhecimento é sempre muito importante, né? Então, é a base da nossa evolução enquanto ser humano. Assim. Então, eu acho que
A gente está sempre disponível para conversar. Eu acompanho o podcast aqui de vocês, cara. Tô impressionado com a qualidade do material, qualidade das pessoas que vocês estão trazendo, mas é muito bacana poder contribuir com isso e certamente vão ter mais aí, viu? Mais uma vez, obrigado. Obrigado aos ouvintes. E lembrando que no dia 3 de novembro, a gente vai ter uma live com o Thiago no Instagram da Solve, compartilhando um pouco mais de dicas, quem quiser tirar dúvidas sobre segurança, sobre autenticação e tudo mais. Se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 3 de novembro, a live fica gravado lá no Instagram da Solve. Bom, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado com a gente e até o próximo Solvercast.